Muito bem, são 3h09 em São Luís. O programa Ligou a Notícia na sua continuação. Um abraço aí a meu amigo Zé Filho, que nos acompanha neste momento, acho que pela primeira vez. Está voltando aí de outro estado, voltou a morar em São Luís há pouco tempo. Sucesso aí nos seus negócios, meu amigo, querido colega de infância Zé Filho. Olha, é a continuação do Ligou a Notícia, são 3h10, muito obrigado a você que acompanha esta afiliada Jovem Pan em São Luís Maranhão, é a Rádio São Luís AM 1340 kHz, que também pode ser acompanhada pela internet. O nosso site é gruposildenefalcão.com.br. Repito, www.gruposildenefalcão.com.br. O e-mail é sandromorais11@gmail.com, sandromorais11@gmail.com. O operador da mesa de áudio é Amadeu Santos, o operador de transmissor Willamy, reportagem Henrique Pereira, direção técnica de Antônio Mesquita, direção comercial de Edjane Jesus, direção geral de Paulo Falcão, presidência de Zildene Falcão. Olha, já eu inicio uma entrevista aqui para falar sobre o Expresso Liberdade e Instituto Liberal do Nordeste com o Lorival Filho e muitas coisas boas para a gente conhecer. Uma outra visão que cada vez mais ganha espaço, se propaga aqui no país, e obviamente temos os seus representantes aqui no Nordeste, e mais especificamente no Maranhão, em São Luís, capital. Olha, o Lorival Filho, ele vai já dizer que posição ele ocupa no Expresso Liberdade e também no Instituto Liberal do Nordeste. E eu o convidei para essa entrevista porque, assim, a gente acompanhou a operação do PROCON em postos de combustíveis. E, obviamente, que todo tipo de repercussão a gente ouve. Geralmente, a posição que mais agrada à sociedade é a posição do PROCON, que supostamente coíbe abusos e baixa preços. Afinal de contas, quem não gosta de preços mais baixos numa época de tantas coisas caras, né? Só que, primeiro, o Sindicato dos Postos de Combustíveis falou algo, né, que o mercado é livre e que, na verdade, o preço na bomba é consequência de uma série de repasses que começam lá na base, reajustes que começam na base, na própria Petrobras, na refinaria, na distribuidora, enfim. E é só uma consequência inevitável. E outra coisa que questionamos aqui, o próprio Amadeu falou no dia que eu li uma notícia, quando eu li a nota do Sindicato dos Postos de Combustíveis, ele falou assim, mas em que lugar está baixando? A gente não está vendo. Então, efetivamente, a gente não via preço baixando, porque chega um ponto que é impossível baixar. E aí o Lorival escreveu um texto bem explicado, né, sobre algumas realidades da economia, como funciona a economia, e mostra que, embora a gente costume apoiar algumas ações do PROCON, nem sempre elas são corretas, nem do ponto de vista técnico, nem moral. A gente vai já falar sobre isso, né, sobre essa questão preços. A ação do PROCON, recentemente, Duarte Júnior aqui como a função de superintendente, ou presidente agora, né, porque é uma autarquia. Ele falou de algumas ações, eu até fiz um questionamento a ele sobre se em algumas ações deveria se divulgar o nome dos estabelecimentos ou não, porque poderia levar alguns até à falência, né? Ele falou assim, não, bom, nos casos foram coisas absurdas, né? Comida extremamente contaminada, enfim, né? E aí eu questiono se de fato é correto ou não divulgar, por exemplo, o nome de postos que supostamente estão praticando preços abusivos, porque numa época de crise você pode quebrar o negócio, porque se ficar um nome sujo, o cara, mas eu não vou abastecer ali não, é picaretagem. Então eu acho que é uma época que a gente precisa pisar em ovos na hora de fato, avaliar o papel de alguns estabelecimentos comerciais. Eu não estou aqui para canonizar, nem para condenar ninguém. Eu, na verdade, convidei o Lorival exatamente para a gente ter um debate numa visão não muito tradicional, não muito convencional sobre essas realidades, mas eu quero primeiramente conversar e saber o que é o Expresso Liberdade, Instituto Liberal, enfim, eu já sei o que é, mas ouvinte não. Lorival, obrigado por ter aceitado o convite
E aí, tudo bem? Sandro, boa tarde. Boa tarde. Nessa época de crise, parece que quem é liberal anda ganhando mais notoriedade no país, né? Porque tudo bem? Certos fantasmas... Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado pelo gentil convite. Boa tarde também para os ouvintes. Bem, Sandro, o Expresso Liberdade e o Instituto Liberal do Nordeste, né, do Expresso eu sou fundador e presidente, e do Instituto Liberal do Nordeste, o ILIN, eu sou diretor cultural, né? O Expresso Liberdade fica baseado em São Luís e o ILIN fica baseado em Fortaleza, né? Ambas organizações têm propostas comuns, que é divulgar e promover as vantagens de uma sociedade que se organiza baseada nas ideias de liberdade, no respeito à vida, no respeito à liberdade, no respeito à propriedade, né? No respeito... à propriedade privada. À propriedade privada, exatamente. E entender que a liberdade, não dissociada da responsabilidade, porque são duas faces da mesma moeda, correto, elas têm aí já é libertinagem. Exatamente, tem um papel preponderante, ou seja, no final das contas, o que a gente está tentando fazer é mostrar que governo e sociedade podem se equalizar e encontrar a melhor forma de coexistir. Ou seja, a balança hoje pende toda para o lado do Estado, ou seja, o Estado faz tudo, o Estado quer se arrogar o papel de empresário, quer ser reitor, quer ser tudo, às vezes quer ser até pai de família com leis que tiram a autoridade dos pais, e a sociedade, ou seja, onde tem milhares de pessoas com capital de experiência enorme, que podem ajudar a colaborar através das suas iniciativas, acabam não podendo participar da resolução dos problemas, né? O que a gente está tentando fazer é trazer a sociedade para o lugar onde ela tem que estar, né? O lugar que o Estado hoje tomou. É verdade. Olha, me diga uma coisa, o Instituto Liberal do Nordeste é aquele mesmo Instituto Liberal do qual faz parte Rodrigo Constantino? É a mesma organização? Não. Todas, até foi interessante você comentar isso, porque foi engraçado, porque nos anos 80, quando surgiu o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é o mais famoso, depois teve o de São Paulo e tal. O Rodrigo Constantino é do Rio, né? É do Rio de Janeiro. Inclusive ele é carioca, né? Acredito que sim. E, bem, né, nos anos 80 fundaram-se muitos, né? Tinham quase em vários estados, inclusive no Rio Grande do Sul, que existe até hoje. Aí, depois fecharam. Passou-se esse tempo todo sem alguns institutos funcionarem, e eles começaram a voltar, porque essas ideias voltaram a circular, e surgiu o Instituto Liberal do Nordeste, e assim como o Instituto Liberal do Nordeste, começaram a surgir outros. Instituto Liberal de Pernambuco, de Alagoas, são independentes, é isso? São independentes, o de Pernambuco, o de Centro-Oeste, o do Triângulo Mineiro, que acaba, o de São Paulo, que voltou, o ILISP, né? Mas todos esses institutos, eles se organizam hoje em torno de uma articulação chamada Rede Liberdade, que congrega já outras organizações que têm esses interesses comuns, né? Defesa de uma, como eu falei, vida, liberdade, propriedade, redução do tamanho do Estado, etc. Diga uma coisa, eu descobri uma coisa recentemente, me parece que existem liberais que, quando defendem Estado mínimo, isso significa que há um espaço para regulação econômica, mas também uma regulação mínima de alguns setores. Eu não conheci eu não sei nem se eles podem ser chamados de liberais. Eu não sei se foi um texto do Demetrio Magnoli que ele diz, não existem liberais que defendem regulação mínima do Estado, né, porque entendem que não é possível uma sociedade funcionar nos moldes do século XIX, com um mercado totalmente livre, sem interferência do Estado. Você conhece esse... na verdade, dentro do liberalismo existem várias escolas, né? Algumas, cada uma às vezes tem uma pegada, né? Existem desde aqueles que defendem uma sociedade totalmente privada, que já existiu, diga-se de passagem, né? Esses seriam os libertários, né? Os libertários normalmente são adeptos do anarcocapitalismo e tal, né? Eu vou te falar uma coisa, eu acho eles bem parecidos com anarquistas, né? Porque assim... Legalização de drogas, eu não vejo nenhuma diferença. Exatamente. Existem algumas coincidências de algumas correntes, mas assim, por exemplo, existe uma... O Murray Rothbard, né? Do Manifesto Libertário, ele é dessa linha bem radical, né? Porque o que acontece... alguns do Mises também. É até interessante falar isso, até para eventuais libertários que estejam nos ouvindo, que é muito importante você estudar estudar um autor, mas estudar o autor no final da sua vida. Porque muitas das vezes no final da carreira é que a pessoa às vezes amadurece certas coisas e
por exemplo, abre mão de alguns radicalismos. E às vezes se dá o benefício de duvidar mais um pouco de algumas coisas, né? Tipo assim, porque uma coisa interessante do liberal e do pensamento liberal econômico e tal, que aqui eu falo de liberalismo e conservadorismo também, é que não é o liberal e o conservador, eles não têm a receita para a sociedade funcionar. A receita que eu digo nos mínimos detalhes, o que cada um tem que fazer especificamente. Eles entendem, nós entendemos, que existem certos ingredientes que não podem faltar nessa receita. E que quando faltam, ela fatalmente vai dar errada, né? Mas existem várias escolas que conversam aqui e ali, alguns libertários urbanistas conversam bastante alguns temas com os chamados paleoconservadores, né? Ou seja, existem alguns libertários... Em alguns casos há colisões, né? Há colisões e tal. Libertários que atacam a religião, os conservadores geralmente eles têm base Exatamente. no cristianismo. Tem libertários humanistas do tipo, tem. Agora tem uma escola dessas de todas aí, que é uma das menos faladas, que é uma escola alemã chamada ordoliberal. Ordo vem de ordem, e o objetivo desses pensadores é buscar o melhor arranjo constitucional para o funcionamento de um livre mercado. Então, é acreditado aos outros liberais a reconstrução da Alemanha no pós-guerra e tal. Né? Engraçado, um dos pontos de conflito. Eu li alguns artigos sobre essa questão da migração europeia, né? Me chamou a atenção o seguinte: quando começou aquela onda migratória em peso, principalmente da Síria, para a Grécia, começou a se espalhar uma informação para o WhatsApp, um colega meu, olha, os terroristas do Estado Islâmico estão se misturando a essas massas. E eles confirmaram ontem que, de fato, conseguiram introduzir cerca de 4 mil jihadistas em vários países europeus, mas me parece que é um efeito colateral inevitável. Os libertários entendem que num conceito, digamos, radical de liberdade, não deve haver limites, fronteiras entre nações. Eles acham que as pessoas deveriam ter total liberdade para passear por esse planeta por onde essas pessoas quisessem. Todo mundo deveria, não precisa ter passaporte, autorização, quem quisesse ir para os Estados Unidos que fosse, e vice-versa. Eu acho até muito sonho praticamente, é uma utopia também, né? E aí, no caso, eles defendem uma liberação total das fronteiras da Europa. E os conservadores têm medo disso, exatamente em função dos efeitos colaterais e problemas de ordem econômica. Ou seja, embora haja muitos diálogos, mesmo entre essas linhas dos liberais e os libertários, há muitos pontos de conflito, né? Sobre a questão das fronteiras e do fluxo migratório, é um exemplo disso. Porque o que acontece, uma coisa interessante esse ponto é que às vezes você deve procurar dentro de correntes de pensamento que seriam os melhores representantes, né? Existem muitas pessoas que dão opiniões aí, afinal de contas as ideias voltaram, estão surgindo blogs, páginas e tudo mais. É importante comentar que quando eu falo dos melhores representantes, são aquelas pessoas que elas levam em conta a dimensão, a complexidade do problema. Entender que, por exemplo, quando a gente fala só em vida, liberdade e propriedade, a gente está falando só de arranjo econômico. Existem outras coisas que a gente chamaria de estrutura da realidade, ou seja, as coisas como elas são. Você saber equilibrar exatamente as coisas como elas devem ser e como elas são, né? Então, por exemplo, nesse caso da Europa, eu digo que os conservadores lá não é nem que eles tenham medo. Eles sabem que isso é um problema. Porque, por exemplo, por mais que você consiga acolher essas pessoas, você consegue separá-las através da propriedade. Você consegue criar uma divisão física, mas você não consegue dividi-las psicologicamente. Então, o problema do conflito lá, tudo bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer que é um problema muito complexo. Nós temos ali, principalmente, o choque de duas civilizações. As pessoas precisam entender que, se elas olharem bem para a religião, lá está o DNA de toda a sociedade, a sua arte, a sua ética saiu de lá, e disso deriva uma organização jurídica inteira. Ou seja, as pessoas não... A religião está no fundamento de muitas realidades. Se vocês lerem um ensaio chamado Notas para uma Definição de Cultura, do T.S. Eliot, você avalia... Por exemplo, se você hoje for no país, se você for num país mais
ateu, que na verdade não é ateu. Por exemplo, a Suécia, não é que as pessoas sejam ateias, é que elas dizem lá que elas não têm religião. Se você sair aqui, em qualquer lugar do Ocidente... Não é ateísmo não, lá é 85%, eu pensei que fosse ateísmo. Não se declara elas creem em Deus, mas não são praticantes de uma religião. Não são praticantes de uma religião. Se você pega... Elas seriam na linha dos desigrejados, né? Que o agnóstico. Praticam uma fé... Não, o agnóstico ele diz que não é preciso saber não é preciso saber se Deus existe ou não, né? Ele não se declara como ateu. Ele pode existir, mas não temos como saber. Pode não existir, também não temos como saber. Agora, é curioso que, de repente, o caso da Suécia é o caso de pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, mas não pelos meios convencionais. Por exemplo, um exemplo que eu dou muito... Eu pensei que fosse ateísmo, né? Não, por exemplo... Porque há aquele ranking anual do ateísmo. Sim. Existe, por exemplo, a Suécia foi por muito tempo, acho que a igreja luterana, acho que era bem forte lá. Por exemplo, se você pega hoje os 10 mandamentos e perguntar para qualquer pessoa na rua, no Brasil, em qualquer canto do Ocidente, e perguntar para ela se aquelas 10 regras ali fazem sentido, pode ter certeza que entre 5 e 6, no mínimo, as pessoas vão dizer, isso aí faz muito sentido, não precisa de religião. Ou seja, isso é uma influência trágica para a região. Que as pessoas básico, né? Exatamente. Não roubarás, não mentirás. A nossa literatura, a nossa arte, a maneira como a gente encara o perdão, até a diferenciação entre igreja e Estado, existe isso no cristianismo, apesar de muitos não saberem, mas existe isso. Para isso eu recomendo ler a Doutrina Social da Igreja e outros documentos. Então, voltando à Europa, então você pega dois conceitos de civilização diferentes, porque o que aconteceu com a Europa? A Europa abriu os braços para esses imigrantes. Isso não quer dizer que todo imigrante seja ruim, mas você percebeu, por exemplo, eles têm um patriarcado muito forte, então eles recusavam-se a aceitar as leis dos países que eles estavam vivendo. Como é que você vai ter uma paz social desse jeito? Países como a Suécia estão sofrendo problemas, eu já li artigo que está tendo gangues de violadores de mulheres lá. Estão atacando porque elas, não sendo muçulmanas, ele não vê problema com isso. Então, você está tendo... Ou seja, os países que adotaram políticas mais duras em relação à imigração, hoje elas não estão enfrentando esse problema. Então, por exemplo, essa questão dos infiltrados que passaram, né? Por exemplo, você pega a ideia da jihad, né? Por exemplo, os infiltrados, né? Existe uma doutrina, eu não lembro a qual pensador muçulmano foi acreditada, mas uma ideia de ação que ele diz o seguinte: existe a jihad maior e a jihad menor. A jihad menor é uma guerrilha. Você pegar, por exemplo, hoje na França, não adianta você hoje militarizar as fronteiras, fazer todas as ações ali no ISIS e qualquer outro organismo que dê guarida a esses terroristas, que você já tem lá muita gente já instalada na França, mas que tem um pensamento antifrancês. Eu acho que fizeram, por exemplo, uma pesquisa, 27% dos jovens da França apoiavam as ações do ISIS. Isso é muito sério. No seu próprio território. Bom, eu costumo a minha conversa... Intervalo comercial, né, Amadeu? Vai direto? Bom, Lourival Filho, do Expresso Liberdade, membro do Instituto Liberal do Nordeste. A gente acabou falando de França. Vamos primeiro concluir, né? Você falava sobre franceses. Eu falei que apoiam o ISIS, não é isso? Exatamente. Fizeram uma pesquisa, apontava que 27% da juventude da França apoiava as ações do ISIS. Você tem pessoas, inimigos no seu próprio território, isso é terrível. Por quê? Porque, lembra aquilo que eu falei, você tem uma unidade psicológica num país, no seguinte sentido: você não precisa de um exército para botar medo nas pessoas. Eu vou pegar um exemplo aqui em São Luís. Quando uma pessoa ventila que fulano tem bandido na rua metralhando gente em estacionamento, aí um ouviu um tiro ali, um disse que ouviu um tiro ali, acaba que cria-se um pânico, ninguém sabe exatamente onde aconteceu. Arrastão. Sabe quando o nego fala de arrastão? Sim. Se você pegar esse exemplo, uma cidade como São Luís, e falar que ali teve arrastão, mas ninguém viu, ninguém teve foto, é tipo falar do pé grande, todo mundo descreve, mas ninguém coloca uma foto. Então todo mundo fala que houve arrastão, que houve tiro, não sei o que, correria, você fica com medo de sair de casa. Na verdade não foi nada. Agora você imagina num país desse, onde você vai num café, você vai no aeroporto, você vai num shopping, não sabe se aquela pessoa mal encarada ali, aquela mala é alguma coisa, se ele vai fazer alguma coisa, entendeu?
Ou seja, você não precisa de milhares, milhões de pessoas para botar um país de joelhos. Você precisa apenas de um país com medo. Então, se a França e outros países na Europa não souberem lidar com isso, e lidar com isso não é exatamente apenas acolher ou pensar uma maneira interessante de lidar com os refugiados, é se afirmar. Uma coisa que eu acho interessante das minhas leituras é que desde o começo do século XX, vários autores que eu vou lendo, até mesmo no final do século XIX, eles vão sentindo que a Europa, ela está, parece que, enfraquecendo seu espírito. Ela não entende quais foram as razões que fizeram ela ser a Europa. Ou seja, como se ela perdesse a sua identidade, deixasse de afirmar certas coisas, deixasse de afirmar o que fez a Europa ser o que é a Europa, e quando ela não se defende, aí as pessoas atacam, fica muito mais fácil. Ou seja, você sabe que existem países do Ocidente, do Oriente Médio ali, que não se arriscariam falar uma coisa dessa, por exemplo, a Rússia. Vamos inverter. A gente volta a falar dessa questão da França no final do programa. Eu quero que você fale dessa questão aqui que foi o início da nossa conversa e que foi o que me motivou a te convidar. Você escreveu um artigo sobre especificamente uma atuação do PROCON do Maranhão em relação aos postos de combustíveis. Você se posicionou contra essa ação. Geralmente a população apoia, por entender que o PROCON nos protege. Por que a sua posição contrária? Na verdade, nem sempre aquilo que nos é conveniente é correto, né? Aquilo que você bem comentou, às vezes muitas ações não têm fundamentação econômica e nem moral, né? Sandro, na condição de quem dedica uma parte do meu tempo, dedica a tentar estudar um pouco esses problemas, o que eu percebo é que é o seguinte, é que a gente trata as coisas de uma maneira, confunde-se causa e efeito dos problemas, que no final das contas é uma maneira desleal de agir com os próprios problemas e com as próprias pessoas, porque você está desviando do foco do problema, né? Vamos lá, a ação dos postos. Tudo bem, a gasolina está cara, quando você para abastecer e olha para a bomba, o seu tanque não está nem na metade e já se passou lá de R$100, você entendeu? Claro, é conveniente que o preço não aumente, mas... Até você, inclusive, todo mundo se incomoda. Se incomoda, mas as pessoas têm que entender o seguinte... A raiva direcionada ao dono do posto é que está mal canalizada, é isso? É porque é o seguinte, existem certas coisas que elas são reprováveis pessoalmente, mas não são reprováveis por via da lei, né? Então, vamos aqui dividir aqui por partes. Primeiro, a questão de controle de preço. Isso é um preço, isso não é uma tarifa. Né? Preço quem dá é o dono. Mas o dono ele está tirando uma margem muito grande. Bem, a gente vai falar sobre essa margem já já. Uma coisa muito interessante comentar para ti e para o ouvinte, quem tiver a oportunidade de acessar o site do Expresso pode ler o artigo, é o último artigo publicado, é que é o seguinte, existe uma coisa muito interessante na economia, que é uma espécie de cão de guarda, que é uma espécie de mensageiro. Isso se chama o preço. O preço ele carrega uma informação que a gente desconhece, né? A economia, quando você começa a estudar a fundo a economia, você percebe que existem tantas consequências não intencionais da atuação, ou seja, você acha que está fazendo uma coisa, mas existe uma série de outros efeitos colaterais que normalmente as pessoas desconhecem. O preço, ele está para a economia como o termômetro está para a febre. Se o preço está alto, ele está indicando que existe alguma coisa que está forçando. Obviamente, é óbvio, né? Se o preço está alto, ele indica alguma coisa está forçando que o preço fique desse jeito. Em qualquer outro contexto, as pessoas poderiam especular. De fato, o dono do posto está querendo tirar uma margem grande. Mas a gente está num contexto de carestia. Tudo está caro. Então, é normal que os preços aumentem, os preços de tudo. E tem uma coisa mais interessante. O preço, ele não só ele não só carrega essa informação objetiva, ou seja, não é só o custo contábil da empresa que está ali precificado. Existem outras coisas que são as incertezas do negócio, as dificuldades, né, que vão para dentro do preço. Então,
Quando o Procon não sabendo amanhã, como uma forma de encontrar uma proteção a mais, ele tem que aumentar a margem de lucros. Exatamente. Só que para ter alguma garantia, inclusive da própria saúde financeira da empresa em caso de dificuldades mais extremas. Mais dificuldades. Porque, por exemplo, você não sabe, você às vezes aumenta o seu preço hoje, porque você também não sabe como é que os preços vão se comportar amanhã. Só que eu volto a falar aqui, que eu vou dividir aqui essa minha explicação em duas coisas. Por que é errado controlar preços? E por que é errado falar dessa tese de lucro abusivo? Quando é que é errado... E controlar preço geralmente dá um efeito bem Olha, isso é conhecido. Indesejável, Isso é uma das coisas mais conhecidas que a gente sabe que vai dar errado. É a mesma coisa. O governo Sarney congelou por um ano, depois o preço disparou, né? Exatamente, porque o que acontece? Vamos lá. O que baixa preço é livre concorrência, não é controle do governo. Exatamente. A gente tem que parar no Brasil... voltar, trazer dos mortos aqueles fantasmas que já foram exorcizados em outros cantos do mundo, assim. Então, por exemplo, o que faz o Brasil, as pessoas correrem para... Vou me organizando melhor. Eu falei no artigo que, vem cá, se o preço é o termômetro e a economia é a febre, você tem que tratar a febre, não tem que quebrar o termômetro. Se você quebrar o termômetro, jogar fora, xingar o termômetro, a temperatura não vai diminuir. Os preços estão descontrolados porque a nossa economia está descontrolada. E a nossa economia está descontrolada por duas razões. A primeira é que nós temos um governo que gastou muito dinheiro. Esse gasto está se sentindo, ou seja, o governo está com um déficit enorme. É uma máquina muito pesada, né? Muito grande, muito cara. Exatamente. E o governo não gera riqueza, ele arrecada, ele vai ter que tirar do bolso de alguém, ou seja, sai, digamos assim, da economia, sai do bolso das pessoas e vai para o governo. Ou seja, você já tem um governo que se agarra no bolso das pessoas. Ou seja, isso já faz com que as coisas fiquem caras. E em segundo lugar... No caso dos empresários, se o governo tira, ele tem que repassar para o consumidor. Exatamente. Não existe essa coisa de isolamento tributário. Se a pessoa correr para... Depois eu posso até falar do imposto sobre grandes fortunas, né? É conveniente, convém falar nele hoje. Então, se você tem um governo... se você já tem um governo que pula no bolso das pessoas, né? Por exemplo, nesse ano de crise, uma coisa interessante de um governo é que um governo tem que imitar as famílias. Inclusive, hoje voltou a dizer que quer ressuscitar a CPMF, né? E não só que é isso. Diz que é um imposto barato, porém a gente sabe do efeito cascata dos impostos, né? Todo mundo em 94 escutou essa balela e só conseguiu com muita luta em dezembro de 2006 acabar com a CPMF. Milton Friedman, um economista que eu gosto muito, dizia que nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Todo mundo riu. Todo mundo riu da cara do Levi quando ele falou que o imposto ia acabar em 2018. Né? Então, uma função essencial de um governo é imitar as famílias. Toda vez que a gente está com dificuldade financeira, a gente tem que apertar o cinto. Deixa de fazer uma coisa, ou deixa de sair, corta o luxo para ir ficando só no essencial. Depois que passa, desliga a luz, depois que passa, você volta a gastar. O nosso governo não, o nosso governo é perdulário. Nosso governo gasta pra caramba, gasta muito, aí chega a fatura e vem na cara de pau dizer, olha, todo mundo vai ter que fazer um esforço. Por que eles não podem fazer esse esforço? Ou seja, isso aí já é uma razão para você aumentar o que a gente chama de pressão inflacionária, necessidade de arrecadação. Isso vai bater lá no posto de gasolina? Totalmente. Ou seja, o empresário, dono de posto, também é sufocado pelo governo, assim como nós. Olha, e tem mais outra coisa, é uma das atividades mais reguladas do país. Se você vê o tanto de licença que um dono de posto tem que tirar, sim, é muita coisa. Quando eu li a nota do sindicato, ele falou assim, o mercado é livre. Eu disse assim, não é livre, é regulado. Demais. Inclusive é por isso que a gasolina é cara, porque é regulado. Vem cá, todo mundo, você que está me ouvindo em casa... Na verdade, não é livre concorrência, os preços são muito parecidos. Eu não precisa nem acusar de cartel, porque às vezes nem mas é porque fica no... Eu acho que todo mundo fica sufocado de um lado pelo governo, inclusive pela carga tributária. Aí tem que aumentar, ele pensa, mas se aumentar muito... Eu vou perder consumidor, vou forçar o cara a andar de ônibus. Exatamente. Eu também não posso aumentar muito, não posso deixar muito baixo. Todo mundo acaba praticando uma coisa muito parecida, acaba não havendo livre mercado. Exatamente. O preço não é o preço que está na cabeça do... O preço, especificamente, não é só o que está na cabeça do empresário. O preço é aquele valor que o consumidor vai aceitar. Se eu pegar ali, sei lá, um rádio velho lá em casa e colocar na porta de casa uma placa, vendo por R$1 milhão, eu posso querer vender por R$1 milhão, agora quero ver quem é que vai dar. Agora, só para ficar bem claro, por exemplo, a gente não tem nem essa opção de procura
porque assim, é um mercado diferente. Começa a ser regulado por causa do monopólio da Petrobras, né? Tem mais uma coisa que eu acrescento. E é complicado, não é como outros produtos, você pode encontrar uma variação enorme de preço de celular, que é um mercado, me parece, ainda pouco regulado. Agora, no caso de gasolina, para todo lugar o preço é alto, mesmo os mais baixos acabam pesando, porque não há livre concorrência, o governo não deixa. Não, e tem outra coisa que complementa. Eu falei que o governo pula no bolso das pessoas. Tem mais outra coisa. O Brasil é um país caro. No Brasil você não perde só dinheiro, você perde muito tempo e perde saúde. Um colega meu fez um comentário maravilhoso. Ele disse, olha, regra número 1 para aprender o curso de economia, abra uma empresa. Se você olhar as análises de excelentes profissionais que avaliam o ambiente de negócios no Brasil, você percebe que o Brasil é um país do papel. É tudo em 3 vias e vai para órgão tal, passa para órgão tal. Isso tem custo, excesso de burocracia. O Brasil é um país que se perde essencialmente tempo. Perde dinheiro porque perde tempo. Então, se você for analisar o ranking, onde é que o Brasil está no mundo? Olha, a gente é a 6ª economia do mundo, só que a gente é um gigante doente. Imagine que você tenha 2 metros de altura. Não, mas a 6 não, caiu para 7, me parece que vai para o 8º. Imagine que você tenha 2 metros de altura, pese 400 quilos, seja musculoso, mas você viva doente e não pode se levantar da cama. Vale ter esse tamanho se você não tem essa saúde, essa disposição? É muito pesado, chega um ponto que não consegue mais. Pois é, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o Brasil em si... Ele é hipertrofiado, mas o peso causa imobilidade, né? A gente tem lei para tudo, para regular tudo. Por exemplo, de 189 países pesquisados pelo Banco Mundial, no último ranking, nós estamos em 116º, somos 116 de 189 países. O nosso ambiente de negócio, para um país que já está estabilizado com muitas coisas, se compara com países que estão sofrendo guerra, essas coisas. Ou seja, nós não temos liberdade econômica, nós temos um péssimo ambiente de negócio. No Brasil não se respeita a propriedade privada, liberdade de imprensa. Não se respeita contratos? Nada. Então, ou seja, você tem um ambiente prospericida. No Brasil se faz muita coisa errada justamente porque a gente não sabe. Não tem, como dizia Roberto Campos, nós não temos consideração pelos elementos capazes de criar riqueza. Ou seja, nós não respeitamos aquilo que efetivamente pode solucionar nossas vidas. Então a gente não respeita quem cria riqueza e justamente por isso a gente não sabe o que fazer com os pobres do Brasil. É por isso que o pessoal inventa todo tipo de legislação absurda. E essa ideia do faça-se cumprir, eles acham que as leis são como se fossem magias e que as canetas fossem varinhas de bruxo, que você escreve, faça-se cumprir e surge uma coisa ali. O mundo não funciona desse jeito. As pessoas precisam entender, e agora eu volto a falar, o país precisa ser um país que abraça o empreendedorismo de fato, não que diga que é uma coisa bonitinha, né? Mas precisa abraçar de fato para que a gente não só consiga preços razoáveis, mas como a gente consiga muito mais opções. Por que tem muita coisa barata e boa na internet? Isso, já você continua a conversa, a gente volta já para ele precisa dar fazer um rodeio para explicar o cenário até chegar aos postos, né? Exatamente. Porque assim, a gente tem a mania de demonizar como talvez os piores, os mais imorais empresários entre tantos segmentos empresariais que existem, né? Todo mundo sempre, o inferno são os outros, né? As pessoas... Vamos lá, a gente já chega aos postos. Doutor Damasceno, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sandrinho. Tranquilo, professor? Essa última expressão dita pelo entrevistado, cujo nome o nome dele é Lorival Filho, ele é do Expresso Liberdade e do Instituto Liberal do Nordeste. Olha, Lorival. E ele a formação dele é administração de finanças. Pois é, eu queria dizer que eu não vou nem demorar, porque ele está dando uma aula. Isso é que é cultura, isso é que é conhecer com profundidade as entranhas da ciência. Essa explicação econômica é esplendorosa, essa questão do preço, vem desde a economia clássica e o pessoal não assimila, não cumpre, algo está errado em todas as administrações. E está explicando isso de maneira tão clara que desce com louvor para todas as palavras.
Eu só queria dizer isso. É a tradição de Mises, ou Mises, né? Ele me falou que Mises é a pronúncia correta. Ouvindo, porque confesso que estou aprendendo, é um nível elevado. Mas tá claro, a explicação dele tá bem clara, dá para leigo entender, professor? Embora o senhor não seja leigo, mas dá para avaliar isso. Isso, essa que é a verdade. Não é a verdade absoluta, mas é a verdade diante do que acontece durante todos os países que ele abordou. Tá? Um prazer muito grande, uma honra lhe ouvir. Espero um dia até conhecê-lo pessoalmente, porque é esse imposto de sabedoria. Obrigado, doutor Damasceno. Agostinho. Doutor Damasceno, ele é advogado, professor de Direito, e agora mais um advogado. Agostinho, boa tarde, tudo bem, querido? Boa tarde, meu irmão. Como é que você está, meu filho? Tranquilo. Diga, Agostinho. Eu entrei um pouquinho antes do doutor Damasceno ligar. O Amadeus me passou aí mais ou menos um resumo. É um amigo que é economista, né, que está sendo entrevistado. Ele, na verdade, a formação dele é administração de finanças, né? Certo. E, claro, que dialoga com a economia, né? Mas ele é fundador do Expresso Liberdade, que defende a filosofia liberal, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Sim. E ele faz parte do Instituto Liberal do Nordeste, é diretor cultural. Ele que participa do pessoal que traz, por exemplo, que trouxe o do Orleans e Bragança, o Bertrand de Orleans e Bragança, o Rodrigo Constantino, enfim. Marinho. Pois é, são nomes liberais no Brasil e eles que costumam trazer essa turma para cá. Pois não, Agostinho. A função primeira do Instituto, qual seria? Bom, o Instituto Liberal, na verdade, vamos dizer assim, existe, responder, né? Porque tu queres esperar, faz o seguinte, ele responde depois. Na verdade eu comecei a ouvir no ponto onde ele colocava da nocividade, da falta de regras e da falta de uma filosofia progressista, né, que levasse a uma estruturação de mercado na economia brasileira. Foi praticamente isso que eu ouvi, né, se não interpretei errado. Mas eu gostaria de colocar na pauta da discussão, apesar de você estar vendo que eu estou tentando me informar qual é a direção da entrevista, até para não desviar, eu gostaria de colocar em pauta a nocividade do sistema financeiro brasileiro. Certo? E pegaria como exemplo o veículo automotivo. Se você fizer se você dissecar o que entra num financiamento de um veículo automotivo hoje para o brasileiro, é uma coisa monstruosa, arcaica. Inclusive você entrou na justiça, alguns dos teus clientes são aqui do sistema, né? E ganharam, né? Justamente. Porque é uma carga tributária, assim, assassina, digamos. Além da carga Ou seja, você financia um carro, por exemplo, de 30 mil, você ao longo de 5 anos paga mais do que o dobro do valor original do veículo em alguns casos. Justamente. Nós poderíamos dividir isso aí, Sandro, em três etapas e 3 situações. Inclusive, eu gostaria de ver o comentário dele, do nosso colega economista, com relação a esses fatos. Em 3 situações que nós dividiríamos. Primeiro, a carga tributária brasileira, que é uma coisa hoje de consenso da população e que está demorando a se mover, né? Como uma montanha está demorando a se mover, a modificar. Nós temos hoje um carro, uma L200 no Brasil, custa 100 e tantos mil, lá na Venezuela, no Chile, são 44 mil reais o preço. Um Gol no Brasil custa em média de 36 mil reais, no México é 14. Mas não é só o imposto. Nós temos também um juro sobre os financiamentos bancários. E além desse juro, a monstruosidade, né, há uma coisa que é praticamente única na economia mundial, que ocorre no Brasil, que é o juro capitalizado. Para quem está ouvindo, para os nobres colegas ouvintes, e por entrevistado, que eu creio que ele conhece esse tema, e você, que eu já falei várias vezes, eu relembro, o que é o juro capitalizado? Eu empresto R$1.000 para o Sandro Moraes, e eu cobro 10% de juro. E em cima desses 10% eu cobro mais 20%, quer dizer, eu estou cobrando fruto dos frutos. Ou seja, juros sobre juros. E isso aumenta uma parcela de um veículo de financiamento entre 23% e 27%. Uma parcela de R$1.000, o consumidor poderia deixar de pagar 200 e poucos reais por parcela. Certo? A outra ponta disso, que é um tanto menor e que envolve relação de trabalho e prestação de serviço, são justamente as taxas em que eu
como você disse, eu advoguei para várias pessoas com bastante satisfação e honra, eu advoguei para várias pessoas do sistema de comunicação do Zidane Falcão. O que ocorre? A financeira, ele pega o vendedor do veículo da concessionária, coloca como, entre aspas, um preposto dele e cobra uma taxa do cliente para remunerar esse vendedor que ele não formaliza a relação de trabalho com ele. Entendeu? Então isso aí são só uma das loucuras, né, que acontece no Brasil hoje com relação ao mercado de trabalho. Não quero desviar o tema, não sei se desviei. Agradeço a atenção, um abraço a todos. Obrigado, Agostinho. Amadeu, faz logo o comercial? Vamos lá, intervalo comercial, já nossa... a gente volta com a conversa com o Lorival Filho, do Instituto do Expresso Liberdade. Bom, voltando à nossa conversa com o Lorival Filho, Expresso Liberdade, bom, a gente planejava voltar logo para os postos, mas está ficando claro, indiretamente você está respondendo, Lorival, que a raiva não... a interpretação de que a gasolina está cara, os empresários do setor são os monstros egoístas, avarentos, a questão não é essa, na verdade já está cara por causa do governo, não do empresário. O monstro tem um nome. É tão sufocado quanto todos nós, né? O monstro tem um nome, que se chama Estado Brasileiro. É ele que aperta os estados. Ele que torna tudo caro. E não é só gasolina. Exatamente, aí causa uma espécie que eu chamaria de, sei lá, tipo uma corrente do mal. De opressão. Assim vem o governo. Corrente de opressão. A opressão, exatamente, o governo oprime. Se o governo dá uma apertada no Estado, o Estado dá uma apertada no município, o município dá uma apertada nas pessoas, né? Vem cá. O governo dá uma apertada em cada segmento da cadeia produtiva até chegar ao consumidor também. Exatamente, o governo está metendo a mão no bolso de todo mundo e a gente começa a criar outros culpados que não são o governo, pô, né? E a culpa é sempre do capitalista, né? Olha só, tem uma coisa importante porque o que acontece? Não esqueça do exemplo de Agostinho do financiamento. Claro. Primeiro eu queria agradecer ao doutor Damasceno e ao Agostinho que ligaram pela gentileza. Perguntaram se eu sou economista, né? Eu sou estudioso de economia, hoje eu faço mestrado. Mas a administração de finanças está... Exatamente, mestrado é mestrado em economia política, mas eu digo... Você faz mestrado em economia política, inclusive, não é no Brasil, né? Eu costumo dizer com brincadeira que no Brasil... Assim, eu dou um diploma de graduação no Brasil para quem tiver bom senso, porque a gente vive uma crise, na verdade, de bom senso, né? Economia, e eu acho até uma coisa muito bacana falar para as pessoas, uma coisa que eu descobri nos grandes autores é que a economia não é aquela chuva de número, de coisa, de contabilidade. Economia é entender exatamente como é que as pessoas colaboram. E quando você entende como as pessoas colaboram, né, você entendendo como é que aquela coisa funciona, você ajuda com que aquilo ali dê mais certo ainda. O governo, ele pode ajudar, se não atrapalhar. Muito ajuda que não atrapalha. Então, eu queria até concluir, só para explicar esse negócio dos postos, porque esse negócio dos postos é algo bem significativo. Então, eu já falei que a gasolina, que o combustível está caro, porque o país está caro e de onde vem essa pressão. Né? Essa pressão quem causa, quem cria é o governo. Agora, tem uma outra coisa que é importante comentar sobre o ambiente de negócio do Brasil, que não são só as leis, né? As leis elas vêm de algum lugar. As leis vêm da cabeça de alguém, e da cabeça de alguém tem uma ideia, tem uma concepção que ajuda a favorecer essa lei. Se a gente fizer uma seguinte análise, se você perguntar para uma pessoa no que ela acredita, ou no que ela efetivamente defende, ela vai lhe dizer muitas coisas. Qual é a lógica da sua ação? As pessoas vão dizer que elas agem A. Mas se você olhar como elas realmente agem e for buscar a lógica da ação dela, não perguntando o que ela acha correto, mas pelo aquilo que ela realmente faz, existe um enorme preconceito contra a atividade empresarial no Brasil. As pessoas dizem que são a favor do empreendedorismo, mas no fundo acham uma coisa errada.
É por isso que na opinião não pública... que Mises, eu vou ter que me acostumar a falar Mises. A mentalidade anticapitalista. Eu me acostumei com Mises, né? Não, pode chamar. Ele dizia que, por exemplo, quando ele comparava os acadêmicos de Harvard, ou das universidades públicas, de modo geral, dos Estados Unidos, isso no contexto dos anos 50, quando ele escreveu A Mentalidade Anticapitalista, foi em 1956. Ele usou uma palavra para qualificar esse sentimento, inveja. Assim como houve um autor da escola austríaca que fez um pós-fácil da obra da teoria da exploração de Eugênio von Böhm-Bawerk, né, que é o segundo fundador da escola austríaca. Foi mentor de Mises. Acho que ele só escreveu FN. Quando ele pós-faciou aquela obra, já foi em 1975, porque a obra foi originalmente escrita, se eu não me engano, em 1889, por aí. No fim do século XIX. Se não me engano, é um capítulo de uma obra maior. Aí ele usou a mesma expressão que Mises utilizou, a mesma palavra, né, que ele disse, olha, o problema dos acadêmicos, eles não querem reconhecer que os empresários são mais inteligentes que eles, mais capazes. Né? Eles têm outro tipo de inteligência que dão a eles uma vantagem competitiva. O acadêmico, para ele, é insuportável. Como ele lê muitos livros, ele acha que ele merecia ganhar 50 mil reais por mês, mas o empresário que não tem a formação dele tem um padrão de vida muito mais elevado. Né? Aí ele falou assim, é inveja. Por que geralmente acadêmico é socialista e gosta de falar mal dos capitalistas? Porque é invejoso. Aí esse FN, que eu ainda não consegui descobrir quem é esse cara da escola austríaca que pós-faciou a obra na versão de 1970, na edição de 1975, ele falou a mesma coisa de Karl Marx, quando escreveu O Capital. Esse foi movido por uma grande inveja dos capitalistas. Sim, na verdade, muitos acadêmicos... Os brasileiros, de modo geral, acho que tem isso. A gente não suporta ver gente bem-sucedida. Ser bem-sucedido no Brasil é quase um crime, é uma ofensa. Mas o que as pessoas não percebem é que essas pessoas bem-sucedidas é que permitem que, por exemplo, o Mauriase, né, que leu o poema de mencionou o poema de Bertolt Brecht para dizer que, já que o conservador é bom, uma boa bala para ele, uma boa professor da UFRJ. Ele é doutor em História. Eu suponho que na UFRJ ele deva ter um salário no mínimo de 20 mil reais. Não deve ser menos que 17 mil, o que é um padrão elevado para o Brasil. Da transparência a gente deve descobrir isso aí, né? Ou seja, esse invejoso de capitalistas, o que ele não consegue enxergar é que ele só ganha 20 mil reais por mês porque existe um grupo de capitalistas que produz riqueza e cujos impostos são confiscados do Estado para pagar 20 mil reais para eles e outros doutores. Na verdade, as pessoas com essa mentalidade... Ou seja, quem quer doutor ou mestre nas universidades, o pessoal do direito que está aí na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, todo mundo que ganha bom salário por meio de concurso público, eles só ganham bons salários por causa desses capitalistas. Retire de cena esses capitalistas, esse povo todo vai ter que baixar para a miséria, para salário mínimo. Um país que só existe funcionário público. Nós temos inveja, digamos assim, de quem garante a nossa existência, de uma forma ou de outra, ou para pagar um bom salário ou para me dar emprego. Você pode juntar uma combinação perigosa de sentimentos de inveja e afins, e um certo ressentimento, com uma certa pobreza intelectual. E quando eu falo pobreza intelectual, eu não quero dizer que muito intelectual aí, ou professor, seja preguiçoso. Mas, às vezes, muitos bons autores não chegam nas academias por causa de patrulhamento ideológico. Né? Na verdade, os melhores não chegaram. Eu lembro que o T.S. Eliot, que é um poeta... Xavier Zubiri, eu não conhecia, né? Você menciona, inclusive, no Expresso Liberdade, né? Mas o primeiro que eu vi mencionar foi o Olavo de Carvalho, excelente autor. Ele não é muito conhecido nas academias. Não. É um pensador espanhol fantástico. No Brasil, algumas pessoas foram enterradas vivas, e eu até posso comentar mais lá na frente, essa tradição de pensadores do mundo e do Brasil que foram esquecidas e que eu tenho certeza que o ouvinte e muitas pessoas vão gostar de ler, porque, como eu costumo falar, essas pessoas escrevem como Hayek, como Mises, como Russell Kirk, como alguns Nelson Rodrigues e Edmund Burke, Gustavo Corsão, muita gente no Brasil... Plínio Corrêa de Oliveira, Alex de Tocqueville, não sei. Exatamente, Ortega y Gasset, muitos desses autores, eles escrevem de uma maneira fácil, e o fascinante neles é que quando você começa a ler... Todos são liberais, né? Quando você começa... Liberais conservadores. Toda vez que você lê um autor desse, você pensa o seguinte, isso aqui faz muito sentido, como é que eu não pensei nisso? Né? Tem um ponto que eu queria só voltar rapidinho, que é aquela questão,
a gente falou desse certo preconceito, essa inveja e ressentimento? Porque no artigo, depois que eu comentei que controle de preço não funciona pela essa seguinte razão, de que, na verdade, que não o problema não é controlar o preço, é controlar o que faz o preço disparar. Um amigo meu comentou o seguinte: não, mas dono de posto é muito rico, ganha muito dinheiro. Ora, eu comentei que existe no lucro algo que não é contábil, algo que é particular. E eu dou o seguinte exemplo: se você vive numa cidade, você está trabalhando fora da cidade que você saiu da sua cidade e foi trabalhar em outra cidade. Você cansou, quero voltar para minha cidade, quero ficar perto da minha família, etc, etc, etc. Aí você resolve cair fora da cidade. Aí seu patrão ou seu cliente vai fazer uma proposta para você. Ele vai dar a proposta, só que você não quer que esse dinheiro apenas banque o padrão de vida que você tem nessa cidade. Uma proposta para que você acredite que vale a pena ficar mais um pouco, essa proposta tem que ser boa o suficiente para que você aceite se privar da companhia de quem você quer estar perto. Ou seja, você está adiando um projeto. Ou seja, existe uma coisa ali do cálculo de quanto você acha que você deve ganhar, que só você sabe. Ou seja, existe um risco, existe uma incerteza. Ninguém pode dizer que isso é imoral, ou amoral, ou moral, né? Porque assim, obviamente você pode fazer os seus julgamentos na sua esfera pessoal e achar que aquela pessoa está sendo gananciosa. Existem, obviamente, pessoas gananciosas, de pessoas que venderiam a mãe. O que eu estou querendo dizer é que existe algo dentro do lucro que só as pessoas sabem. E as pessoas começam a dizer que as outras são gananciosas, mas, afinal de contas, quem é que não tem uma certa ganância? Agora, eu não condeno a ganância. Se condena o lucro do dono de posto, mas e o governo os caras do governo que ficam ricos sem vender nada, é só tirar da gente. Exatamente. Então, isso na verdade, é porque a gente acha que no Brasil a gente acha que a riqueza é um poço onde o governo vai lá e faz um revezamento. Você tira um balde aqui, depois outro tira um balde aqui. Não é isso. Riqueza é algo que pode ser criado pelas pessoas. E riqueza não é uma coisinha a ser repartida, é uma coisa que todo mundo pode criar. Se a gente não tivesse esse preconceito contra o lucro, contra o empresário, muita gente que é rica hoje seria milionária, muita gente que é pobre seria rica. Isso não quer dizer que todo mundo seria milionário. Conte o exemplo dos Estados Unidos. Ouvinte na linha, Amadeu? Não. Você falou que... Por que surgem tantos milionários nos Estados Unidos e aqui não? Porque aquela história lá, até falar da abertura das fronteiras. Fala um pouco. Não, porque é o seguinte, como a gente tem no Brasil um ambiente de negócios que é complicado, e uma mentalidade que no fundo, as pessoas não veem a empresa de uma maneira... Eu dou um exemplo. Eu estava no evento ano passado, eu fiz a seguinte pergunta: quem acha que empreendedorismo é uma coisa legal para o Brasil? Aí todo mundo levantou a mão. Porque a palavra é bonita, né? Então, tudo tem a palavra da moda, né? E quem gosta de empreendedor? Aí eu falei, quem acha que lucrar e lucrar muito é correto? Ninguém levantou a mão. É uma contradição, né? Deu um bug na cabeça da pessoa. Não, mas vem cá, como é que você... Então, você precisa respeitar e entender isso aí. Você pode ter uma opção de vida de você não ser ganancioso, mas você tem que entender que o lucro alheio, em certo sentido, não lhe desrespeita objetivamente, no sentido de você vai lá e ter uma lei para controlar o lucro alheio. Você tem que entender... Não desrespeita, também não diz respeito ao outro. Exatamente. Isso é uma coisa feita na cabeça das pessoas. Então, vou dar aqui um exemplo. Sabe, na Igreja Católica, antes da Reforma Protestante e antes da Revolução Burguesa, né? O juro e lucro eram condenados. Quem era rico? Só a igreja. Essa riqueza começou a ser distribuída exatamente quando... os comerciantes começaram a praticar lucros e juros, porque existe... e isso foi gerando prosperidade generalizada. Né? Essa parte aí da igreja, essa questão de lucro, de usura, é uma questão até que precisa ser mais esclarecida. Eu poderia até num outro programa até falar, porque existe uma certa coisa que a gente fala do passado, a gente acha que as coisas boas são da agora. Né? Existe uma ideia corrente de que a parte mais legal da história é sempre a atual, como tem coisas boas que foram deixadas para trás. Essa ideia de formação a gente de lucro, deixa isso para um próximo debate. Mas sim. Vamos lá. Então você pega um país que tem essas leis e que tem uma visão bem anti-empresarial. Quando você chega para sua família e fala que vai fazer você passa num concurso público, é festa. Quando você fala que vai montar uma empresa,
é uma tristeza, porque as pessoas sabem que é um verdadeiro calvário, né? E quando isso acontece, né? As pessoas ficam amedrontadas, obviamente. As pessoas não vão trabalhar de graça. As pessoas que precisam, né, elas têm seus desejos, elas precisam ter dinheiro para comprar essas coisas, para poder casar, para fazer muita coisa. O que acontece? Esse ambiente está afugentando as nossas melhores mentes. Nós estamos perdendo as nossas melhores mentes, o nosso capital criativo para o concurso público, não porque as pessoas têm uma vocação para o serviço público, que eu acho isso muito bonito, pessoas que têm vocação pelo serviço público, aquele cara que chega sempre no horário, que ele gasta, ele dá sangue, não imprime coisa pessoal no trabalho, que faz tudo certinho. Que é idealista. Essa pessoa eu acho maravilhosa, inclusive tem um bom exemplo em casa. Uhum. Que meu pai é funcionário público. Uhum. O problema é todo mundo querer ser funcionário público. Não me deu carona na rua para eu não andar em carro da repartição. Maravilha. Pega teu ônibus. Meu carro eu estou trabalhando, entendeu? Isso é um excelente exemplo. Agora, então, o potencial do Brasil não é só a água, não é só o território. O potencial de um país é o capital criativo. Nós estamos desencorajando as nossas mentes a colaborarem. Uma vez o William Vac perguntou assim, quando criaram o Facebook, ou os caras criaram uma nova ferramenta, o William Vac perguntou, que ele é liberal, né? Ele falou assim, vem cá, por que esse tipo de gente, esse tipo de ideia não surge no Brasil? E claro que ele sabia a resposta. Você está respondendo também a nossa cultura. Pois é, então, você pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos... lá tem muito milionário aqui não. Por exemplo, a internet. Por que surge muita coisa bacana na internet? Porque a internet é um meio livre. E é uma praça de uma aldeia global, como comentam, né? Então, por exemplo, você pega um país como os Estados Unidos, se uma pessoa ela tem uma boa ideia, a pessoa entendeu, rapaz, isso aqui vai resolver a vida de muita gente. A pessoa cria um aplicativo e ou seja um aplicativo, seja montar uma empresa. Ela rapidamente, ela monta isso rápido, ou seja, teve um cara que tinha um negócio lá no Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome. Ele ficou 4 anos tentando entender qual era o imposto que a empresa dele deveria pagar. Ele não aguentou, foi para Miami, em 4 dias abriu uma empresa. Quem tem empresa aqui, ou quem está abrindo empresa, você que vai abrir a empresa, saiba que você vai passar um tempão. Eu espero que a Jucema aqui do Maranhão, que parece estar me fazendo um esforço para diminuir esse tempo. O cara foi e abriu a empresa lá em 4 dias nos Estados Unidos. Eu acho que tem estado mas nos você Estados não completou. Aqui no Maranhão ele levaria quanto tempo? Aí eu acho que ele leva uns 45 dias aqui para abrir uma empresa. Eu não sei se já diminuiu. Na minha época foi assim. Então, você está desencorajando as pessoas a criar riqueza. E porque no Brasil se tem um fetiche. Nos anos 50 o problema dos pobres, toda década tem um problema dos pobres. Nos anos 50, uma época foi a terra. Segura aí. Tranquilo. Vamos entrar nessa história dos pobres aí também. Não se preocupe com os postos, porque você já respondeu. O problema não é o empresário, né? O problema é o governo. Professor Nascimento Moraes, tudo bem? Boa tarde. Oi, Santo, tudo bem? Boa tarde. É bem rapidinho, agradecer ao Matheus, boa tarde aos ouvintes. Perdão pela intromissão. Não, tranquilo. Obrigado, mas eu quero dar aí uma contribuição ao nosso expositor, o meu boa tarde. Lorival Filho, o nome dele. Lorival. Dorival. Lorival, isso. O meu abraço, meu respeito. Na opinião de vocês, eu quero conhecer a idiosincrasia de vocês. O homem nasceu para trabalhar ou o homem nasceu para pensar? Um abraço a todos. Na Grécia Antiga, trabalho manual era mal visto, né? Tanto é que os grandes artistas eram igualados a escravos. Essas grandes obras de escultura não valorizavam os trabalhadores da época, eram escravos, né? A partir da Renascença, não. Os caras se tornaram top. Depende muito da época, né? Sim. Olha, sobre a pergunta do Dr. Nascimento, é isso, né? Professor Nascimento Moraes. Não sei, assim, se não nasceu para trabalhar ou para pensar, para fazer as duas coisas, porque eu acho que a pessoa não vai fazer as coisas só automaticamente, né? Eu acho que o homem nasceu para buscar um propósito, o trabalho, o pensamento, são faculdades que ele tem para ajudar numa realização maior. Eu particularmente acho que o sentido do homem é buscar a Deus, e ponto final. E que pelo seu trabalho, pelo seu estudo, por qualquer coisa, você tenta, ao impulso nosso de tentar entender algo na realidade, você através do seu trabalho, tudo que você faz, no uso de suas faculdades, você atinge alguma coisa, né? Essa é a minha opinião, sabe? É a minha opinião pessoal. E honra a Deus, porque
no cristianismo o trabalho é enaltecido e Sim. a preguiça é extremamente condenada nos evangelhos, em Provérbios, no Antigo e Novo Testamento, né? Sim, sim. Enfim, o trabalho é construção, inclusive é uma, no certo sentido, a gente tem uma expressão aí da imagem de Deus, né? Sim. Que Deus é criador, tem uma mente criadora, pelo Sim, trabalho sim, nós criamos coisas. Sim, nós temos faculdades fabulosas, nós somos o único dentre os animais. E o trabalho também, inclusive, reforça a nossa inteligência, né? Total, então... Olha só, então, Lorival, você falava ainda agora há pouco, em parte você respondeu aí que o questionamento de William Vac. Por que esses caras que criam tanto e constroem impérios, mas que atraem tanta gente, dão oportunidade a tantas pessoas, né? Por que essas coisas só surgem por lá, por aqui? É uma cultura, você falou que o Brasil tem um péssimo ambiente de negócio, lá é excelente, você tem carga tributária baixa, um governo pouco regulador da economia, muita concorrência. Por exemplo, outro dia eu estava falando aqui, no Brasil basicamente você tem 5 bancos, todos oferecem juros altíssimos, nos Estados Unidos são 9.000 agências. O Panamá, que é um país minúsculo, Panamá, eu já falei muito aqui. Eu acho que tem pelo menos uns 1.000 bancos. Eu salvo engano, no último, a gente tem, na verdade, tem pouca concorrência. O padrão de vida lá está baixo, né? Os brasileiros estão indo em massa para o Panamá. Olha, vou falar uma coisa, a gente já vai falando, vai acabar voltando para o assunto da concorrência. No Brasil, a gente está refém, que eu não gosto nem de usar esse termo, nós temos pouca opção, porque a gente não permite que muitas opções entrem aqui. Por exemplo, quando surge alguma coisa boa e barata no Brasil, o governo regula. Parece que existe... O preço vai lá para cima. Parece que eles botam uns drones, umas coisas voando sobre o Brasil. E olha, ali tem uma coisa boa para o povo, vai lá e regula. Então, ou seja, aí o governo fatura em cima daquilo e torna caro para o povo. Exatamente. Então, você pega, por exemplo, Netflix. Pô, o Netflix é sensacional, é barato, tem um bom catálogo, hoje já produz séries próprias, você tem muita coisa bacana, aí o governo vai lá e quer estabelecer uma cota de 30% de filmes brasileiros. Pois é. O Uber... E aquilo que é barato pra gente... O Uber é sensacional. Quer que eu dê um exemplo? O Uber. A gente comenta que o combinado não sai caro, né? Explica o que é Uber para quem não sabe. O Uber é o seguinte, é um aplicativo, né, que está dando uma polêmica no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Brasília, que você contrata um motorista, você contrata uma corrida antes de sair de casa, você pode... Via celular? Via celular. Você acerta o destino com o motorista, acerta o preço com o motorista. O motorista, para ele poder prestar serviço no Uber, tem que ser um carro bom, né? Carro top, né? É um carro bom. A ficha do motorista é checada em nível estadual e federal, ficha de antecedentes, mas é uma segurança que o serviço oferece. Muito taxista que está me ouvindo aqui não sabe, viu? Mas o Uber financia frota. Então, se você está procurando financiar, amanhã você pode ser Uber. Ou seja, é um aplicativo sensacional. Você está entendendo? As pessoas... Quer que eu fale de um outro aplicativo sensacional? Não, detalhe, era barato em função da qualidade dos veículos. Exatamente, né? As pessoas vão lá e regulam. Pois é, o governo quer regular. Pois é. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma aí vai sufocar o negócio, porque vai acabar encarecendo. Olha outra ideia legal aqui. Só rapidinho, guarde essa ideia. Marco Aurélio, tudo bem, Marco? Boa tarde. Marco da Fialho. Marco da Fialho, tudo bem, Marco? E aí? Como é que você está? Tranquilo, diga, Marco. Jóia? Tudo jóia. É o nome do entrevistado aí que eu esqueci. Lorival Filho. Lorival Filho, né? Não. Estamos partindo dessa situação aí, questão do empresário, né, aqui no Brasil. Eu até vi na capital hoje, o Iberto falando, né, a questão de, por exemplo, a Suzano Celulose agora vai fazer um investimento aí de 1 bilhão e tanto aqui no Maranhão, né? E o governo está abrindo as portas, né? Facilitou, né, a questão do investimento, né? Porque ele comentou o seguinte, que antes, o empresário para vir para o Maranhão, o governo queria ser sócio, o pessoal que estava no governo, você montar empreendimentos aqui, as pessoas pediam comissão para ser sócio da sua empresa, por exemplo, 10% do faturamento da sua empresa. Porque o grande empresário, quando ele vai fazer investimento, ele precisa de licença, ele precisa de alvará, ele precisa de um monte de coisa burocrática que o governo cria e dificulta. Então, ele disse até que o dono do Paraíba, o nome dele agora,
o dono do Paraíba, disse que era a única lugar no Brasil que ele tem um sócio é aqui no Maranhão. Para poder fazer aquele shopping São Luís ali, ele foi obrigado a botar um sócio ao lado dele, porque se ele não colocasse, eram pessoas ligadas à empresa e não sairia o projeto, porque eles iam dificultar, né? Então eu queria que vocês analisassem essa questão aí. Por exemplo, eu trabalhei com um grupo de empresários aqui no Maranhão, um grupo grande, e ele tinha muita dificuldade na secretaria para suas obras começarem. Havia um enterramento, e aí tinha que falar com o secretário, aí tinha aquele negócio rola por fora. Entendeu? É outra dificuldade que o empresário tem quando parte, depende do público, entendeu? Da questão do Estado, essa questão da burocracia. Tá bom? Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Tá certo, Marco. Essa questão da burocracia, ela vai e volta, né? Os processos que ficam, licenciamento ambiental, uma das coisas que mais demora nesse país, todo mundo comenta, volta e meia eu escuto de muitos empresários isso. Isso é uma lástima, o que a gente, agora, é um trabalho formiguinha, porque tem uma coisa interessante, para cada metro que o Estado recua, a sociedade tem que avançar 1 metro também. Porque as pessoas às vezes costumam falar que aqueles que defendem liberdade econômica falam, mas o Estado sai, mas aí acha que só se critica o Estado. Eu tenho uma crítica forte às pessoas. Né? E as pessoas, o Estado está tomando espaço das pessoas porque elas estão deixando. Então o empresário, as pessoas que sofrem com a burocracia... Os empresários não confiam muito no governo aqui no Brasil. Porque quem perde com isso... Porque quando a gente fala das iniciativas aqui, e é até uma coisa importante, eu não falo só dos negócios, eu falo dos empreendimentos no geral. Eu acho que muita gente poderia resolver o problema. Porque é o seguinte, quem mais está precisando de liberdade econômica no Brasil é a gente pobre. Porque a gente rica, é remediada. Pode sair daqui, pode se mudar para outro país, não vai começar do zero. Por exemplo, vou falar aqui de coisas que são, digamos, não econômicas assim. Por exemplo, se hoje você resolve tirar o seu filho da escola, uma pessoa que vive na periferia, seu filho está numa escola, a escola é violenta, você tem companhias péssimas lá, você resolve tirar o seu amigo de casa, tirar o seu filho de casa. Aí tem um colega seu na sua rua, que tem diploma, mas está desempregado. Diz, rapaz, olha, eu vou contratar esse cara para dar aula para meu filho. E vou fazer uma coisa mais interessante, eu vou convidar os meus amigos aqui para a gente juntar, fazer uma cota e pagar esse cara para dar aula particular. Eu mato 2 coisas com uma cajadada só. Meu filho vai estudar num ambiente que é só ele mais uns amigos, que hoje é um problema você estudar numa sala muito cheia, com gente que não quer nada com a vida. E... Além de que a educação costuma ser muito ideológica. Exatamente. Aí o que acontece? Se você tirou seu filho de uma escola pública e resolve educar em casa, homeschooling, é muito comum nos Estados Unidos. É muito comum. Você é acusado de abandono intelectual. Eu pergunto, isso por acaso é um abandono intelectual? No Brasil é obrigatório, a lei é um absurdo, tem que estar na escola. Nos Estados Unidos não, o moleque passa o ano todinho sendo ensinado pelos pais, vai no fim do ano só fazer prova e pega o diploma. Exatamente, então, isso é um outro exemplo, né? A caridade, a filantropia, na verdade, porque caridade, eu gosto de usar o termo caridade na definição estrita, caridade é amor com o próximo, a filantropia, você fazer esse tipo de coisa. Eu confiaria muito mais em você diminuir a carga tributária e sobrar mais dinheiro para o bolso das pessoas administrarem o seu dinheiro e dizer, eu quero financiar essa caridade, financiar essa instituição de caridade bem aqui, do que eu dar dinheiro para o governo. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos funciona melhor por causa disso. Também as pessoas têm mais dinheiro para fazer porque caridade. As pessoas vigiam. Olha, uma coisa boa da propriedade privada é que as pessoas, quando sai do bolso delas, ninguém gasta o dinheiro alheio, ninguém gasta com cuidado o dinheiro alheio como gasta o seu próprio dinheiro. Então, quando eu faço doações mensais para uma organização, aí você vai lá e visita o projeto. Tem alguma coisa errada? Na próxima vez que aquela moça me ligar, eu vou dizer, olha, não vi meu dinheiro aplicado, vou procurar outro lugar para dar o dinheiro, ou eu vou levar lá diretamente. Tem alguma coisa acontecendo aí. Você consegue ligar para o governo e dizer, olha, eu passei na porta do SUS, vi gente ali dormindo desde as 4 da manhã para marcar uma consulta que vai fazer daqui a uns 6 meses, e um exame que necessário para ele fazer uma cirurgia, sabe se lá vai morrer, eu posso retirar meu dinheiro? Não posso retirar meu dinheiro. O empresário, ele doava para uma instituição de caridade e começou a pedir prestação de contas. Aí ele falou assim, olha, ou você me dá prestação de contas de como você usa o dinheiro que eu dou, ou você vai perder
aí a instituição perdeu aquela colaboração de empresário, porque provavelmente o dinheiro, só posso dizer que era desviado. Né? Exatamente. Então você tem que fazer, por exemplo, são essas iniciativas. A gente não está falando só de abrir empresa, a gente está falando de criar, de tirar entraves para que as pessoas possam se ajudar de diversas maneiras. Ou seja, nós não sabemos o que fazer com as pessoas no Brasil e a gente acha que cota e que todo tipo de coisa vai resolver. Então, as pessoas elas deixam historicamente, o Estado de Bem-Estar Social, que tem essa maior expressão, assistencialismo, de um modo geral, não funciona. A longo prazo começa a gerar problema. De um lado, vicia os acomodados, de outro, começa a quebrar a economia, né? Historicamente. Exatamente. Vamos lá, intervalo comercial, já a gente prossegue aí, na volta, o último bloco da nossa conversa com o Lorival Filho, do Expresso Liberdade, do Instituto Liberal Nordeste, 59. Últimos 12 minutos aqui de nossa conversa com o Lorival. Lorival, a gente vai marcar com mais, eu vou te trazer aqui com mais frequência. Claro, é tanta coisa para conversar que a gente tem que segmentar, não tem jeito. Gente tem que... Gosto muito. A gente começou falando de Paris, não continuou. A gente vai... Essa é uma... Como é que tá a tua agenda para sexta-feira à tarde, hein? A gente poderia... Tá tranquilo. Os liberais têm tanto... Eu posso trazer cerveja para o estúdio? Cerveja? Eu sou um cara divertido. Cerveja gospel. Aí se eu for demitido, me diz como ser um empreendedor. Não, mas aí tu fala que a cerveja é minha, só ele que trouxe. Você está falando como libertário. Quase um anarcocapitalista. Vamos lá. Olha, é sexta. É a piada da hoje é sexta-feira, entendi. Claro. Deu uma de loira agora, no mau sentido. Olha só, como é que tá a sexta-feira aí? Tranquila, a gente pode marcar, é sempre um prazer. Aí a gente seleciona, enfim, porque eu estou gostando da conversa, mas ao mesmo tempo eu estou percebendo que a gente não está concluindo, porque é tanta coisa a ser dita. Claro. Na verdade, há muito que ser conversado sobre tudo. Né? Sobre concorrência, deixa-me ver o que tu tinhas falado. Aquela coisa que você falou assim, aqui no Brasil, Tommy Hilfiger, uma marca muito glamurosa. Isso é marca dos mais pobres nos Estados Unidos. Na verdade, o que é barato em outros países, no Brasil é vendido como artigo... O Brasil tem que abrir para a concorrência. Porque as pessoas acham que comércio internacional é uma via de mão única, e não é. Uhum. Muita gente podia estar trabalhando aqui, mudar o seu estoque, estar trazendo coisa barata e boa de fora para as pessoas. Isso eu não falo só... eu não falo só roupas, eu falo medicamentos, outras coisas, claro, com devido cuidado. Uhum. Então, por exemplo, um carro de luxo, um carro esportivo nos Estados Unidos, tipo um Corvette, ele não é tão caro. Então, roupas boas, coisas boas, elas no Brasil, elas viram item de luxo aqui, justamente porque a gente tem valores aduaneiros que são inexplicáveis, entendeu? A gente não sabe se beneficiar do comércio, porque o problema disso não é só material bom para as pessoas, itens de consumo, ou seja, a nossa indústria também podia comprar coisa muito mais barata aqui, né? O próprio governo se beneficiaria de equipamentos de saúde mais baratos. Se você olha o que normalmente se vende nos Estados Unidos, isso é um preço. Se você olha na Ásia, a Ásia é bem mais barata, tem muita coisa boa para entrar aqui. Basicamente impostos baixos e menor regulação, né? Exatamente. E tem outra coisa de agência reguladora. Agora tem uma coisa muito importante a se falar. Existe um princípio. A agência reguladora é menos comum em países como Singapura, Taiwan, Hong Kong. Bem Estados Unidos comum. Não precisa nem falar. Bem menos comum. E às vezes até inexistente. Na verdade, você sabe, quem mais busca... A agência reguladora, uma das funções é dizer quem entra e quem não entra no mercado. Olha só, quando você olha só, o Rothbard, que você comentou mais cedo, diz o seguinte: toda vez que você vê um empresário celebrar uma grande parceria com o governo, proteja o seu bolso que vão passar a mão na sua carteira. Normalmente, isso é uma coisa a se falar. Quando alguém vê uma grande empresa flertando muito com o governo, pedindo regras especiais, ela não quer competir. Ela quer usar uma vantagem. Privilégio, quer monopólio. Ela quer comprar uma reserva de mercado. Quer que eu dê um exemplo? As pessoas reclamam muito da Oi e de outras empresas, das operadoras de celular no geral. Tá cheio de operadora boa, barata, querendo entrar aqui. Veja o caso da Guatemala, que a telefonia é bem barata. Para uma empresa dessa, pode valer a pena arcar com todos esses processos, porque ela tem um mercado garantido. Tira as garantias. Então, existe um tipo específico de empresário que a gente quer no Brasil, que é aquela pessoa que quer competir, sem comprar as vantagens. Tem medo de Exatamente. Quando o mercado é controlado por leis, as primeiras coisas a serem negociadas são os legisladores. É por isso que a gente vê uma figura nefasta como o Ike Batista da vida. Na verdade, tem
Ascensão em queda meteórica. Tem um cara que vende cachorro-quente lá em Bacabal, que é o melhor cachorro-quente do mundo. Esse, para mim... Eu conheço o melhor churrasquinho do mundo na cidade de Operária. Pois é, esse cara deveria ser capa de uma Veja e não o Ike Batista. Essa é a pessoa que a gente... O Batista enriqueceu com verba pública. Essa é a pessoa que a gente deve exaltar. Entendeu? Então, a gente precisa favorecer isso. A gente precisa criar um ambiente que favoreça, com que as pessoas enxerguem uma dignidade em todo o trabalho, porque houve uma pesquisa que eu fiz, que na verdade ela está inconclusiva, mas ela indicou uma coisa. Muitas pessoas que não têm qualificação para certos trabalhos, elas não podem ocupar posições gerenciais, de direção, etc. Elas podem trabalhar com os ditos empregos de base econômica, base de pirâmide, que é vendedor de miudezas, vender comida. Mas muita gente não trabalha nisso porque acha que é algo indigno para si. Você está entendendo? Ou seja, é a única coisa... Eu conheci um cara que ele já chegou a ser até ser secretário de governo. Ele tinha um carrinho de cachorro-quente, que o pai dele deu para ele. Ele já tinha empresa, já tinha tudo, mas o carrinho de cachorro-quente dele era um sucesso. E ele não parava. Você está entendendo? Ou seja, esse tipo de... Por isso que eu digo que a gente não tem que mudar só as leis. Existe um modelo mental que favorece ao desenvolvimento, né? Que a sociedade toma o seu papel. Eu tenho uma coisa que eu queria comentar, que é muito importante. Eu vou deixar um último item para ti sobre a barragem de Mariana. Que eu não posso esquecer de comentar. Entre liberais e estatistas. Existe um princípio que a gente deve levar sempre em conta, que se chama princípio de subsidiariedade. O que diz esse princípio? Um corpo maior só deve fazer o que um corpo menor não for capaz de fazer por si. Ou seja, o município só deve fazer aquilo que as famílias, as associações de mães, as entidades não conseguirem fazer por si. Da mesma forma, o Estado só deve fazer aquilo que os municípios, as famílias, as organizações, as instituições, empresas não conseguirem fazer. Da mesma forma... O rei que falou uma coisa parecida. A união, exatamente. A união, quem dera que ele fosse. O rei que no caminho da servidão... Ah, tá, achei que você estivesse falando Dom Bertrand. Não, o Friedrich von Hayek, né? Foi o cara que inspirou a Margaret Thatcher. Sim. Ele diz o seguinte, o que o Estado deve fazer? Aquilo que é parecido com o teu raciocínio, aquilo que o mercado livre não é capaz de fazer. E o que o governo não deve fazer? O Estado, aquilo que pode ser feito pelo mercado livre. Né? Exatamente. E, por último, a União só deve fazer aquilo que o conjunto dos estados, dos municípios, das famílias não conseguirem fazer por si. Ou seja, está tudo muito... Mas na nossa cultura a gente acha que o Estado tem que fazer tudo. Está tudo muito concentrado em Brasília. Você não consegue administrar um país concentrando tudo no lugar. Você está deixando... A gente não pode legislar sobre certas matérias. Eu tenho certeza que se um federalismo ou um municipalismo funcionasse bem no Brasil, você teria uma legislação penal muito mais avançada, você teria uma legislação ambiental muito mais avançada, uma legislação tributária muito mais enxuta. Se você olha para os Estados Unidos ou qualquer outra federação, você tem países dentro de países, realidades diferentes. Com autonomia. Exatamente, e que produzem coisas muito interessantes. Ou seja, a Califórnia, que é uma zona de fronteira, que está ali no México e convive com os 5 piores cartéis de drogas do mundo que estão ali, ela tem uma legislação penal adequada à realidade dela. Ou seja, a gente não pode... Que é diferente, por exemplo, de Portland, que lá na ponta do Pacífico. O Maine ali para cima, dar um tratamento uniforme é uma coisa que não é uniforme. Você está entendendo? A gente está amarrando a mão das pessoas de várias maneiras. Para finalizar o assunto aqui, rompimento da barragem de Mariana, aí o debate é, a iniciativa privada não presta, viu? O governo é que tem que assumir a responsabilidade por isso. Aí, os estatistas, né? Os liberais falaram assim, não, o governo é que não tem competência para fiscalizar, coloque a agência privada para fiscalizar, e eu achei interessante. Não, eu acho o seguinte, eu acho que, nesse caso de Mariana, eu acho que é um problema geral no Brasil, que no Brasil tem muita coisa que não é levada a sério. Isso, esse desleixo no Brasil, ela não é ela não é exclusividade de ninguém. Acontece, obviamente, em certos lugares onde você não existem instrumentos para punir. Por exemplo, por que foi bem menos pior ser o fato da barragem pertencer a uma empresa? Porque fica muito mais fácil você punir ela. Né? Muito mais fácil punir uma empresa. Se fosse dentro do governo, você teria, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Seria muito mais difícil encontrar o culpado. Agora fica muito mais fácil você ir lá e punir. Punir a empresa. Né? E nós precisamos, obviamente, ter legislação ambiental no Brasil duríssima. Né? Esse é um problema que precisa ser tratado sem histeria.
meio ambiente sem ambientalismos, essas ideias catastróficas, né? O caso Mariana, você pode aplicar muito bem essa penalidade. Você tem um caso exemplar. Você teve uma empresa que, por um desleixo, porque eu estou sabendo que o que eu estou sabendo de lá foi que soou um alarme, as pessoas acharam que não era para valer, tanto que as pessoas tiveram um tempo de meia hora, o qual elas poderiam sair de lá das suas propriedades, e isso acabou não acontecendo, o pessoal acabou não soando um alarme. Então agora você tem alguma pessoa a qual culpar, né? Esse tipo de existem danos irreparáveis, que é a vida, isso aí ninguém vai conseguir reparar, mas bem, eu torço para que tudo dê bem e que esse caso seja um grande exemplo para o Brasil, no sentido de que você pode multar uma empresa, seja, se fosse, por exemplo, se essa barragem fosse administrada pelo governo, fosse do governo, como é que esse processo iria rolar? Isso é bem mais difícil, né? Agora que você tem duas entidades bem diferentes na contenda, isso fica muito mais interessante. O que você precisa, independentemente de que seja quem for, você precisa ter um sistema muito claro de direitos e deveres daquilo, quem culpa quem. Então, a propriedade privada ajuda hoje a culpar uma empresa, ajuda, mas a gente também precisa de uma justiça rápida, que essa empresa também não consiga se valer dos flancos desguarnecidos da justiça brasileira para pervertê-la, né? Porque você não pode apontar uma causa para tudo no Brasil. O Brasil é um país que vive uma crise, e como a gente deixou de combater certas coisas no passado, tudo é urgente no Brasil. Então, toda vez que a gente vai falar de um problema, a gente tem que falar de N perspectivas. Mas nesse caso, como eu falei no começo, eu avalio que interessante o fato dela ser administrada de maneira privada, porque, como eu disse, fica mais fácil, né? Porque, por exemplo, houveram alguns grandes desastres ambientais que as pessoas não comentam, que foram os maiores desastres ambientais do mundo foram causados pelo governo. Chernobyl, teve o mar de Aral, salvo engano, na Europa, que a Rússia, acho que era a União Soviética, usava para abastecer lá, perdiam 75% da água. Secar hoje se chama Lago de Aral, ou seja, é uma região enorme, né? No Guia Politicamente Correto da História do Mundo, o Leandro Narlock, ele conta os relatos, ele falando assim, dizem que o capitalismo é o maior poluidor. Ele vai provar a tese que foi a ex-União Soviética, por meio das suas estatais, que causaram os piores danos ambientais, as piores tragédias ambientais. Agora uma coisa eu comento aqui, uma coisa da história do próprio planeta Terra, viu? A Terra vive muito bem sem os humanos, então quando a pessoa polui, exatamente, quando a atividade humana ela não consegue mexer nos rumos do planeta, não. Mexe nos rumos da vida das pessoas, mas do planeta não. O planeta vai muito bem, obrigado. Esquenta, esfria. Isso aí tem muita mentira aí. Não é o fim do mundo, é o fim de nós. Olha, então, Lourival, beleza, cara, vamos especificar temas então na próxima vez. A gente trabalha 2 blocos, fica mais fácil, a gente vai numa linha e a gente explora melhor cada assunto. Mas você é preparado. É a primeira vez, na verdade, que eu te ouço conversar um pouco mais. Nossas conversas foram muito rápidas. Mas eu gostei. Eu creio que essa tua trajetória aí no campo econômico e filosófico pode contribuir muito. Eu estou querendo encontrar mais gente desse perfil. Depois me indique alguns aí. Claro. Tem muita gente boa na cidade aqui. As universidades estão cheias de socialistas, a gente vai na contramão do sistema, né? Cara, obrigado. Mas fica um pouquinho aí, eu agradeço muito. Sandro, eu agradeço a oportunidade. Obrigado pela gentileza. Ser bem mais, eu sou bem mais elogiado do que mereço. Mas assim, claro, eu procuro estudar com honestidade os assuntos, buscar os bons autores. Você precisa ser, antes de tudo, honesto consigo quando você vai empreender algum estudo, né? Porque o erro de muitos estudiosos não é eles emitirem opinião, é eles passarem para frente preconceitos, né? E para quem quiser acompanhar um pouco mais as atividades do Expresso... Segura aí, você já vai dar o acho que o doutor Barelli quer fazer um questionamento, é isso? Apenas o seguinte, honestidade não é estar certo, nem estar errado. É ter coragem de falar o que pensa, como está sendo feito aqui. Perfeito. Obrigado. Porque às vezes você está sendo honesto, não quer dizer que está defendendo a verdade. Você tem razão.
Sim, se você não pacifica a sua consciência, você não consegue edificar conhecimento. Canalice não deixa nada ser construído. Então, para quem quiser acompanhar as atividades do Expresso e do ILIM, você pode acessar expressoliberdade.com.br, lá tem todas as informações. Tem a aba eventos, você pode clicar, nós temos eventos que o público pode participar, nós temos um grupo que se reúne aos sábados. Você pode acompanhar um calendário que se chama Círculo de Palestras João Lisboa, são sempre temas em economia, política e cultura. Nós temos também um gabinete de estudos políticos, que é uma extensão que estuda ciência política na UNDB. Tem informações no site também. E no ILIM você pode acessar ilim.com.br, procurar no Facebook também. E o ILIM tem um evento sensacional, bem aqui em Fortaleza, chamado Semana da Liberdade, que acontece todo ano em maio. Sensacional. A maneira, o cearense é sensacional. No trato, na acolhida, os temas são muito bons. Então, quem procura um tipo de programação diferente pode fazer a viagem a Fortaleza. E nós também do Expresso vamos continuar realizando alguns outros eventos aqui, palestras, lançamentos de livro. Perfeito. Vamos trazer uns caras aqui para o programa também, uns caras bons aí. Obrigado, Lorival. Obrigado, Sandro. Até a próxima.